Olá a todos! Por tradição, os símbolos do Natal são considerados por quase todas as igrejas como símbolos sagrados, manifestos pela vontade divina. E sem dúvida, um dos mais polêmicos símbolos da festa de Natal ou do nascimento de Jesus é a estrela de Belém. Acompanhe esse vídeo comigo até o final. Vamos ver na Bíblia se realmente a estrela foi um sinal enviado por Deus. Será mesmo que foi? O que diz os livros de história? O que diz os pesquisadores sérios sobre este assunto? A estrela de Belém era um sinal divino? Primeiro, a cristandade diz que os magos eram reis, mas não há provas. De qualquer modo, esses magos, praticantes de magia, eram astrólogos, e a astrologia havia sido condenada por Deus em Isaías 47, 13 e 14. Segundo, eles vinham do Oriente, onde se praticava a adoração de falsos deuses, possuindo de certo conhecimento de ocultismo que lhes permitiam adorar estrelas. Essa prática de feitiçaria também fez, no passado, Israel cair em idolatria. Na Bíblia Católica Ecumênica, a Bíblia TEP, na nota de Mateus 2:1 diz: a palavra grega magos assumia significados diversos: sacerdotes persas, mágicos, propagandistas religiosos, charlatões. O grego bíblico só o emprega em Daniel 2, nos versos 2 e 10. Aqui, poderia designar astrólogos babilônicos. Na Bíblia de Estudo Mector, na nota de Sofonias 1:5 diz: adoram o exército do céu. A astrologia também era proeminente entre as práticas idólatras de Israel. Desde o tempo do Êxodo, os israelitas adoravam as hostes celestiais. Apesar das evidências repetidas de Deus, seu povo escolheu se rebelar. Era comum as pessoas construírem altares nos terraços das casas, de onde o céu podia ser visto. Os magos poderiam ter conhecido a promessa da vinda de um Salvador entre os judeus depois de ouvir conversas sobre a antiga escritura hebraica, que teria alcançado os limites das regiões do Oriente. Por tradição, muitas pessoas dizem que os magos eram reis, mas existe fundamento bíblico para podermos dizer isso? A Bíblia de Estudo Mector, na nota de Mateus 2:1 diz: magos do Oriente, eles não eram reis, mas magos, mágicos ou astrólogos, provavelmente sábios do zoroastrismo da Pérsia, cujo conhecimento da escritura hebraica podia ser remontado ao tempo de Daniel, Daniel 5:11. E o próprio rei Nabucodonosor, teu pai, constituiu o chefe dos sacerdotes magos, dos conjuradores, dos caldeus e dos astrólogos. Sim, teu pai, ó rei. E a Bíblia Sagrada Ecumênica Ilustrada Católica, na mesma nota de Mateus 2:1, diz que eles são os primeiros pagãos que vêm prestar homenagem. Esses magos pagãos, adoradores de falsos deuses, não eram adoradores convertidos ao Deus de Israel, que muitos chamam de Deus Javé ou Deus Jeová. Como eles não se converteram à religião de Jesus, a intenção deles era somente prestar uma homenagem à criança que estava sendo visitada e dar alguns presentes, como ouro, olíbano e mirra. Mateus 2:11. No site jw.org, com o título Ensinos Bíblicos, quem foram os 3 reis magos? Foi Deus quem enviou a estrela de Belém? Diz Herodoto, um historiador grego dos anos 400 a.C., diz que os magos, magoi, da sua época, pertenciam a uma tribo da Média Pérsia. A Bíblia não diz qual era o nome deles. De acordo com a Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, os nomes que foram dados a eles, Gaspar, Belchior e Baltazar, se baseiam apenas em lendas. A nação persa era governada por um espírito opositor do Deus de Israel, e ele poderia ter influenciado os magos, astrólogos, para seguir o sinal que eles pensavam ser uma estrela do céu. Porém, não poderia ser realmente um sinal divino do Deus do menino Jesus. Também por costumes e tradição, o catolicismo romano e a maior parte das igrejas protestantes dizem que a visita dos magos proporcionou o novo costume entre os cristãos, que é a celebração do aniversário. Mas observem o que diz a Enciclopédia de Mackintosh e Strong, no volume 1, na página 817, diz que os judeus consideravam as celebrações de aniversários natalícios como parte da adoração idólatra.
e isto provavelmente por causa dos ritos idólatras com que eram celebrados em honra dos que eram considerados como os deuses padroeiros do dia em que a pessoa nasceu. E o livro O Cristianismo através dos Séculos, do escritor Harley Keynes, diz que só depois de 350 o Natal foi aceito como uma festa cristã. O número cada vez maior de bárbaros a abarrotar a igreja trouxe muitas práticas semi-pagãs para dentro da igreja. A festa do Natal tornou-se uma prática regular em meados do século IV, adotando-se a data de dezembro anteriormente usada pelos adoradores de Mitra. Assim, meus amigos e meus irmãos, o Natal também foi influenciado por esse espírito que se opunha ao Deus do céu, ao Pai de Jesus. E isto levou uma comemoração pagã a se infiltrar nas igrejas, tornando-se uma festividade natalícia, aniversários e, consequentemente, uma festa pagã que se tornou, no final de todos os anos, o muito conhecido Natal. Porque a estrela não era um sinal divino? A Bíblia diz tudo plenitude. Na nota de Daniel 10:13 diz: alguns anjos exercem influência sobre nações. O príncipe regente da Pérsia, um anjo mau, cuja habitação se encontra no mundo celestial invisível, tentou manter cativos os israelitas, impedindo o retorno deles à sua pátria. Isso não faz perceber o poderoso controle que estes principados e governos das trevas podem exercer sobre nações e questões nacionais. Muitos pesquisadores acreditam que os magos viram o sinal da estrela através de visões projetadas no céu. Outros acham que poderia ter sido uma esfera de luz, do inglês o Foo Fighter, ou um objeto voador não identificado, um OVNI, mas é mais provável que tenha sido mesmo uma visão, como se fosse uma estrela, por eles serem magos, feiticeiros, influenciados pela astrologia, uma prática de adivinhação que era rejeitada na religião de Jesus. A tradução do Centro Bíblico Católico, na página 1285, diz: sua estrela, sem dúvida, foi pelo efeito de uma revelação interior que descobriu a relação entre o astro e o Messias. Aqui eu quero ressaltar um ponto. Muitas pessoas acreditam que, de fato, uma estrela esteve em órbita da Terra. Mas uma estrela é, basicamente, o brilho de um planeta distante. Então, não tem lógica uma estrela estar em órbita da Terra, sendo que essa estrela teria que ser um planeta orbitando a Terra de tal forma que causaria um colapso no sistema de rotação da Terra. Assim, eu acredito, e esta é a minha opinião pessoal, e vocês vão poder deixar seus comentários, que foi, de fato, uma visão dos magos. Porque no mundo todo, durante aqueles dias, ninguém mais relatou ter seguido uma estrela que se movia. Mas essa estrela se movia somente na visão desses feiticeiros ou astrólogos. O livro A Torá, edição bilíngue de estudo, na página 602 diz: estrela. As estrelas e as constelações eram adoradas pelas nações vizinhas de Israel e estudadas para discernir a vontade dos deuses. Javé proibiu que Israel prestasse culto às estrelas, pois ele era criador das estrelas para governar a noite. Na verdade, quem visitou o bebê Jesus na manjedoura foram pastores do campo, não foram os magos, como ensina as igrejas da cristandade. Lucas 2:15-16. Quando os magos astrólogos visitam Jesus, a criança já está morando numa casa e já tem 1 ano e meio ou 2 anos de idade. Note que diz Mateus 2:11, entrando na casa, acharam o menino com Maria. As igrejas mentiram sobre a visita dos magos. Observe que em Mateus 2:11, que depois que os magos entram na casa, viram o menino, do grego aidion, e não um bebê recém-nascido, do grego brephos. A tradição mais aceita diz que eles entraram num estábulo e viram a criança numa manjedoura. E neste lugar estavam também alguns animais, mas isso não é verdade. A tradição diz também que eram 3 magos, porém, pesquisadores afirmam que poderia ter sido até 12. Era uma caravana. A Bíblia sequer dá o nome deles, deixando isso passar despercebido, provavelmente por serem visitantes pagãos, adoradores de falsos deuses, que eram inimigos do Deus do menino Jesus. O site Star Insider, na matéria A Surpreendente Verdade sobre Jesus Cristo, os 3 Reis Magos, diz que os 3 Reis Magos
viram a estrela guia que os alertou para o nascimento de Cristo. Eles começaram sua jornada para Belém. Os pesquisadores rastrearam a rota que provavelmente tomaram e concluíram que eles levariam 2 anos para chegar. Isso significa que eles não poderiam ter visitado Jesus no estábulo logo após seu nascimento, ou que a estrela teria aparecido para eles anos depois. Você sabia que os magos não visitaram Jesus no dia do seu nascimento na manjedoura, como retratam os presépios, mas sim, quase 2 anos depois, quando Jesus já estava em casa, em Mateus 2, 11 e 16. É sim verdade que a estrela era bem real aos olhos dos magos, mas é bom deixar claro que eles acreditavam numa profecia de Balaão, que é um personagem do livro de Números, 4º livro da Torá. A profecia de Balaão foi registrada na Bíblia deste modo: Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números 24, 17. E a Bíblia de Estudo Almeida, na nota de Mateus 2:2 diz: a sua estrela pode ser uma alusão a Números 24, 17. Uma estrela procederá de Jacó, que alguns textos judaicos antigos interpretavam como símbolo do Messias. Balaão foi o profeta a quem o rei moabita Balaque deu instrução para amaldiçoar o povo de Israel. Contudo, por revelação divina, Deus lhe aparecia e determinava que o povo de Israel fosse abençoado por ele, o que irritou Balaque. O livro Comentários da Bíblia Diário Vivir, na notas de Números 24 e 19, diz que parece estranho que Deus utilizasse a um feiticeiro como Balaão para predizer a vinda do Messias. Muitos pregadores se perguntam se não teria sido o próprio Satanás, o inimigo de Deus, que fez com que Balaão fizesse uma falsa profecia sobre uma estrela. Então, o que dizem os fatos? A conspiração para matar o Filho de Deus. O site Universo Católico, a Estrela de Belém, explica que existia na Babilônia um lugar onde astrônomos pertencentes a uma casta sacerdotal eram chamados magos. Nos tempos de Cristo, esta casta de sacerdotes astrólogos tinha já se adaptado à religião zoroastriana, fundada cerca do ano 600 a.C., pelo profeta persa Zoroastres, o qual anunciava a vinda de Saoshan, o Salvador, do futuro. Assim, os antigos magos, grandes astrônomos e observadores do firmamento já esperavam a chegada de um Salvador. De qualquer modo, o povo hebreu, que depois veio a ser conhecido como o povo judeu, foi o povo escolhido por Deus de onde viria a nascer o Salvador e Rei do mundo. Qualquer profeta fora dessa nação seria um falso profeta. Que Deus não tinha escolhido os magos para serem seus profetas é comprovado no comportamento da própria estrela que os guiou. Ela apresentou um movimento suspeito, porque realizou uma pausa sobre Jerusalém antes de seguir para Belém, onde nasceu Jesus, realizando então a segunda parada. Mateus 2, 1, 2 e 9. O problema está no fato da estrela ter parado sobre Jerusalém, causando a desnecessária curiosidade do rei Herodes sobre o nascimento do rei dos judeus. A reação do rei foi mandar matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Em todos os seus distritos, os magos astrólogos colaboraram com Herodes para descobrir a idade da criança, oferecendo ao homem perigoso informações privilegiadas. O livro Tesouro de Conhecimentos Bíblico, na página 490, diz: Herodes, chamado o Grande, tentou matar Jesus quando ouviu dizer que o rei dos judeus nascera em Belém, em Mateus 2, 7. O espírito que conduzia a estrela na visão dos adoradores de estrelas chamou de propósito a atenção de um rei que tentaria matar o Filho de Deus. Assim, Herodes mandou matar muitas outras crianças. O rei Herodes, segundo o livro de Mateus 2,16, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que ouviu da boca dos magos feiticeiros. A estrela está presente no presépio católico e, na verdade, nunca esteve lá. O livro O que a Bíblia não diz, de Paulo de Aragão Lins, diz, nas páginas 15 e 16, quando os magos viram Jesus, José e Maria, eles estavam em uma casa. Mateus 2,12. A segunda ilusão a respeito dos magos é que eram 3. A Bíblia jamais revela isto. Existe a inferência deduzida dos presentes que ofertaram ouro, incenso e mirra. Em Mateus 2,11. O fato de serem 3 presentes não quer dizer que eram 3 magos. Podiam ter sido 2 ou 4, ou até mais. Há ainda aqueles que afirmam que eram 3 reis de países e raças,
completamente diferentes: um branco, um negro e um amarelo. Quando se trata da Bíblia, não há lugar para muita imaginação. Então vamos para as duas principais mentiras que as religiões ensinam. A Bíblia comentada por versículo na nota de Mateus 2,11 diz: casa, Jesus não estava em um estábulo. Lucas 2,7. Esta visita foi algum tempo depois do nascimento. Versículo 1, talvez um ano ou mais, até o versículo 6. Primeiro, é evidente que o sinal da estrela foi um mal intencionado e dirigido para a destruição de Jesus, o Filho de Deus, e depois resultou no assassinato de muitas outras crianças. Assim diz Jeová: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela se recusa a ser consolada, porque eles já não existem. Assim diz Jeová: pare de chorar e enxugue as suas lágrimas, pois há uma recompensa pelo seu trabalho de Jeová. Eles voltarão da terra do inimigo. Jeremias 31, 15 e 16. Segundo, a estrela não é um belo sinal divino, como creem muitas pessoas. Poderia ter sido mesmo um objeto voador não identificado, OVNI, em órbita da Terra, como dizem os ufólogos. Talvez não um sinal físico. A Bíblia nos dá uma clara indicação de ter sido algo sobrenatural. O sinal da estrela era um evento que somente os magos astrólogos conseguiam ver. E vou repetir: aparentando ter movimentos com intenção suspeitas. A Bíblia de Estudo Nectar, na página 1209, diz que a estrela é mais provável que tenha sido uma realidade sobrenatural. A estrela de Belém era a glória de Deus? A estrela de Belém nunca poderia ser a glória do Senhor. O sinal da estrela não trouxe glória, mas muito sofrimento. O fato da família de Jesus ter aceitado os presentes dos visitantes não serve como prova que Jeová estaria assumindo ser ele mesmo o autor de um fenômeno astrológico que envolvia videntes pagãos. A única conclusão lógica é que a estrela era um sinal de origem oculta e não era a glória de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 9, 10. É irônico que o enfeite que costumam colocar no topo de árvores de Natal é justamente a chamada estrela de Belém. Com toda certeza, esse fenômeno não foi uma invenção milagrosa de Deus, mas do inimigo dele. Este que é o caluniador de Deus, o diabo. O livro Tudo, o livro do conhecimento, faz a seguinte pergunta: seria mesmo possível que um sinal guiado por Deus cometesse tal deslize? Deus cometeu um erro enviando a estrela da morte? Não, não é possível. Então, o Pai Celestial de Jesus se enganou ao fazer a estrela chamar a atenção do governante perigoso? Jeová se enganou ao fazer a estrela chamar a atenção de um assassino, sendo que isso poderia ser evitado? Um sinal que poderia ter sido facilmente controlado por Deus para não provocar acidentes? Responda para você mesmo, cara ouvinte, dentro da sua própria consciência, pois também não podemos seguir os costumes das nações, não podemos nos misturar em suas práticas e festas. Nada contra as ordens de Elohim. Deus deve ser seguido. Cuidado com as festas de fim de ano. Assim aconselhou a Bíblia restaurada israelita na nota de Levíticos 20 e 23. Você sabia que a estrela que conduziu os magos até Jesus não foi enviada por Deus? Nenhuma profecia falava sobre ela. Participou de uma trama para matar Jesus, levando os magos primeiro até Herodes. Mateus 2 e 1 a 3 e 7 a 10 e 13 a 16.